Os mercados acordam no dia de hoje, terça-feira, um dia depois da posse de Donald Trump, cautelosos, mas certamente aliviados, logo após a posse, portanto, então, do novo presidente dos Estados Unidos. Isso porque Trump não sinalizou detalhes de um plano tarifário. E aqui no Brasil, o dólar abriu em leve alta em relação a ontem. Mas o que o mercado espera exatamente, hein, de Donald Trump, mano? Eis a questão. Trump tem prometido, ele tem feito promessas do ponto de vista econômico em dois sentidos. No sentido interno, ele promete uma ampla desburocratização e desregulamentação, o que na prática significa a diminuição da burocracia e a facilidade para fazer negócios. Então, isso é um vetor que tem um efeito extremamente positivo nas expectativas. Quer dizer que as empresas vão conseguir ser mais rápidas entre a tomada de uma decisão de investimento e a implementação do investimento na prática, seja para construir uma obra, seja para iniciar a operação de uma atividade industrial. Então, isso tende a acelerar o desenvolvimento econômico. Por outro lado, ele também promete o aumento de tarifas. E o aumento de tarifas significa uma elevação de preços. Então, há um equilíbrio entre o que vem primeiro, o que vai ser mais, o que vai pesar mais na prática, por isso a cautela nas decisões econômicas de Donald Trump. Ele vai conseguir desburocratizar e facilitar o ambiente de negócios com mais intensidade, ou ele vai aumentar as tarifas primeiro. Então, esse equilíbrio entre os vetores é o que explica a cautela dos investidores. Eu só fazer uma observação que eu atuo muito nessa área que a gente convencionou chamar popularmente de Faria Limer, né? E aí eu estava numa reunião com investidores e um deles falou algo que eu achei muito interessante, que ele disse assim, não, agora o brasileiro vai ter um know-how muito diferenciado sobre o americano. Porque o americano não sabe o que é pagar 15 mil reais num celular. Se ele realmente for colocar as taxações todas que ele promete colocar, vai ser um BO danado. Porque aí você vai entender o que é pagar 15 mil reais num celular. Ele inclusive sinalizou, né, que ele vai estabelecer tarifas e impostos sobre outros países para enriquecer os cidadãos americanos. Será que serão aí tarifas discriminatórias? Enfim, o discurso do governo Lula sobre a taxa das blusinhas, de que, não é o consumidor que vai pagar a conta, são as empresas. Mas a gente sabe, o preço é sempre repassado para o consumidor. Se houver taxação, quem vai pagar mais é o consumidor americano. E aí, Pepe? Assim, todo mundo está na expectativa de como é que vai ser o governo Trump em relação à economia, né? Se ele vai, de fato, levar adiante a ideia de fazer o tarifaço, né? Tarifar a China em 25%, o Canadá e o México em 20%, mas, no fundo, todo mundo é cético em relação à implementação dessas medidas, né? Como bem disse Ellen, né? O iPhone ele é montado na China, né? Grande parte dos aparelhos eletrônicos são montados na China, né? Ou seja, se realmente, de fato, levar adiante essa ideia, o valor do custo do equipamento vai aumentar significativamente. A China é a principal preocupação do novo presidente. Exatamente. E isso foi graças à política que os Estados Unidos teve depois da Segunda Guerra Mundial de descentralizar os centros de produção no mundo todo, fora dos Estados Unidos, né? Que enriqueceu muito o mundo. Exatamente, enriqueceu muito o mundo, mas também teve a parte prejudicial dos Estados Unidos depois de tantos anos, né? Mas, então, assim, duvido que o Trump vai para esse caminho, né? Mas eu acho muito mais fácil o Trump ir para uma política de desregulamentação, né? Fazer com que as regras sejam mais menores em relação ao investimento para poder impulsionar a economia dos Estados Unidos. E tem outro fator que é de pressão dos preços para baixo, que é o aumento da oferta de energia, que é algo que o Trump vem, inclusive, fazendo... Mas isso é uma grande balela, né? Isso é uma grande balela. Quando você pega, por exemplo, os números, né, de exploração de petróleo do governo Biden, não teve um decréscimo, pelo contrário, aumentou também. Então, o governo Biden, o que o Trump está prometendo é acelerar a exploração de petróleo e de outras fontes de energia, inclusive de carvão, ampliando a oferta de energia de forma geral. Então, ele está dizendo, olha, dane-se a transição energética, dane-se o que polui e o que não polui, vamos perfurar, baby. Ele parte de uma premissa que o grande custo da inflação vem da energia. Então, quando você coloca mais energia no mercado, a tendência é a energia ficar mais barata e a inflação diminuir.
Mas essa é uma premissa que eu vejo que não é tão válida assim. Até porque houve, né, um aumento da disponibilidade de energia no governo Biden, inclusive com investimento em energias limpas, energia eólica, energia solar. Tudo bem que o Trump, num dos decretos dele, ele falou que ia acabar com todas as plantas eólicas, né, dos Estados Unidos. Né? Acabar não, ia evitar construções de novas plantas eólicas nos Estados Unidos.